capacidade de sentir as coisas. Por exemplo, você, quando está com seus amigos, você tem capacidade de ver, eu acho que hoje ele não está bem. Ah, tá. Eu acho que hoje o cara não está legal. Por exemplo, acontece também de você chegar perto de alguém e falar, não me senti bem perto dessa pessoa. Às vezes é isso, a pessoa está com alguma coisa ruim. O santo não bateu. O santo não bateu, tem isso aí. Então, às vezes, eu tô com um mal do meu lado. Tô vindo fazer uma entrevista com você. Você falou, eu não me senti bem dessa pessoa. Eu tô carregado. O Lene normalmente tá com alguma coisa ruim do lado dele também. Tem gente que tem. Não queria falar não, mas... Então, essas pessoas não passam mal. Essas pessoas não passam mal. Não caem no chão, não grita como a gente vê na televisão. Porque não tá incorporado. Não tá incorporado. Ela sente arrepio, ela às vezes não dorme, sente coisas estranhas no corpo, mas cair no chão ela não vai cair. Você pode fazer o que quiser, chamar o que você quiser, que não vai acontecer nada. São estágios diferentes? É diferente. O mal que fica ao lado, da pessoa, não é o que entra, o que, né, a gente chama de possessão, né? O que apodera-se, porque o que entra no corpo, ele toma a mente da pessoa. Então a pessoa faz coisas que não é ela que está fazendo. Muda a voz? Muda a voz, acontece. Fica mais forte, não fica? Fala coisas estranhas. Por exemplo, uma das coisas que a pessoa que tem possessão é normal acontecer, a pessoa, por exemplo, xinga, bate, quebra e depois eu não lembro o que eu fiz. Eu não lembro, porque não foi ela. A mente dela estava tomada por uma coisa ruim, né? Então, a possessão faz isso. O encosto, não. Entendi. O encosto, mesmo que a gente está dizendo, mas ele não passa mal. Então, é um estágio menor, mas ele causa muito mal quanto uma possessão. Imagino que sim, né? Muito mal. E também fala no ouvido, trazem dores. Se alimenta dos vícios daquela pessoa, talvez, né? Sim. Os vícios são portas de entradas. Tem pessoas que sentem toques. Ah, é? Sentem toques. Eu já atendi. Quer ver? Tem pessoas que quando dormem, sente o mal vindo, senta na cama, ela sente a cama fofar. Nossa, deita ao lado da pessoa. As pessoas relatam isso pra mim. A pessoa veio com medo, né? Medo, não se mexe, não dorme à noite. Onde eu trabalhava, que a gente dormia às vezes lá, cara, um peso no peito aqui, assim, era um negócio estranho, mas não lá quando era na 9 de julho, era uma casa antiga. Sim, acontece. Eu não dormia lá, cara, porque o quarto era fechado e teve um dia que eu tentei dormir, eu senti um peso aqui no peito, falei, mas eu nunca mais durmo aqui, cara. Olha, há espíritos esses espíritos do mal, a gente já sabe que há certos tipos de espíritos que vêm para fazer coisas específicas, né? Então, por exemplo, tem espíritos que vêm para trazer brigas. Então, entrando na pessoa, a pessoa fica agressiva. Tem espíritos que entram para trazer vício. Então, a pessoa sempre está caindo no vício. Sempre estão chamando ela fala, poxa, mas não consegue... Tem gente que diz, tem uma força... Eu quero parar, padre, mas tem uma força maior do que eu que não deixa. E às vezes não é que a pessoa... sem vergonha, às vezes é um mal espiritual mesmo. Às vezes é sem vergonha, às vezes é um mal espiritual, tem que ver. Então, há espíritos que vêm para perturbar a pessoa de várias maneiras, para a pessoa não ter dinheiro. Acontece, todos os negócios da pessoa dão errado. Pode ver, tem gente que é inteligente, que tem estudo, preparo, mas onde põe a mão, não vai, cara. Dá tudo errado, as coisas quebram, as coisas não dão certo, né? Tem gente que dá certo no começo, mas na hora nunca as coisas vão para frente. Várias mulheres já me relataram de espíritos tendo relações sexuais com elas à noite. Como se elas sonhassem com isso? Não, de olho aberto. Ah, é? A pessoa acorda no outro dia com dores no corpo, nas genitálias. É como um homem. Tem pessoas que chegam a descrever, um vulto que vem. Isso tem até um nome, né? Que a pessoa chama de sucubus, né? Sucubus e incubus. Incubus, né? Os casos que eu atendi realmente eram problemas espirituais. A pessoa participou da libertação, nunca mais teve esse problema. Nossa, né? Que terror isso. Pode ser que há pessoas que tenham um problema psicológico e que aconteça isso. E né? Aí alucinação mesmo. Sim, isso pode acontecer, lógico. Eu já... Isso aí as pessoas me perguntam muito, que eu falei um dia, então isso foi muito sucesso. Foi uma coisa que eu vi, eu estava ajudando, isso era antes de eu começar o meu trabalho de libertação, eu estava ajudando uma outra pessoa, e essa pessoa, ela nascia feridas no corpo dela que não fechavam. Então você conseguia ver os ossos da pessoa. Chagas. E a carne, Nossa. né?
E dos ossos e da carne saíam agulhas. E tinha um pessoal enfermeiro, tudo que sempre ia lá, tirava aquelas agulhas, passava alguns minutos, nascia tudo de novo. Era no braço e era na perna. Meu Deus, que terror. E as pessoas faziam exorcismo, expulsavam aquele mal, e aonde ela tinha acontecia coisa estranha, o sapato que voava, as coisas que se mexiam. Era coisa pesada mesmo. E isso eu vi. Eu vi isso. E Brotava. Saía arames do pescoço e começava a girar. Para prender o pescoço, você tinha que cortar com alicate. Né? É uma coisa impressionante. Isso é manifestação no mundo real de coisas espirituais. Sim. Há relatos, e eu já vi pessoas me contando isso, de coisas que mexem, de coisas que não estão no lugar, que coisas que quebram. Então, isso... Como que movimenta no mundo material? Livro voando, já escutei também gente falar disso. É o que eu digo. O mal tem força. Eles fazem as coisas, entendeu? Eles podem fazer até muito mais. Claro, nós vivemos numa época que ele ainda está um pouco limitado. Ele ainda fará mais. Ele ainda tem uma limitação. Eu creio que a cada tempo que passa vai aumentando aí o poder. O que ele pode fazer. O poder ele tem, mas o que ele pode fazer, isso aí vai aumentando. Entendi. Né? Porque realmente acontece coisas estranhas mesmo. Eu às vezes recebo fotos, vídeos, tem coisas... Geralmente eu apago essas coisas, mas coisas impressionantes. Essa de sair arame, agulhas, isso aí eu nunca mais esqueci. Isso mexe com a gente, você fica uma semana sem dormir. O que eu já vi na igreja é a voz de uma adolescente assim ficar muito grossa e assustadora. Acontece. Isso é uma coisa que impressiona demais. Um dia vomitaram uma gilete na minha frente. Você não corta a pessoa, né? Exato. É impressionante, cara. Porque há pessoas que gostam de fazer o mal. Então ela faz o mal, te dá alguma coisa que levou para preparar e te deu para você comer. Isso tem. E às vezes tem gente que diz assim, poxa, mas por que fulano... por que as pessoas não gostam de mim se eu não sou rico, se eu não tenho casa? Que geralmente eu atendo muitas pessoas que não têm nada, às vezes mesmo. Como é que a pessoa tem uma inveja? Quem que inveja uma pessoa que não tem nada? Então, e às vezes não é pelo que ela tem. Às vezes é pela família, pelo filho, porque a pessoa trata bem e o cliente volta e gosta de conversar com ele, não com o outro, por causa do cabelo, por causa de coisas bobeiras. Alguém pode fazer algo para lhe destruir. Bobeira. E por isso que é bom você estar equilibrado em tudo na tua vida. Como se protege em relação a isso? Estando equilibrado em tudo na tua vida. Porque vamos pensar assim, quanto mais a pessoa for famosa, mais ela está sujeita a mais gente desejarem o que ela tem. Exato. Desejar o que ela tem, desejar ser ela, desejar o que ela tem. Exatamente. E aí, como se protege? Equilibrando sua vida espiritual. Você tem que equilibrar a sua vida espiritual, você tem que ter muita fé em Deus, né? Não deixar com que as coisas te atinjam, né? Você tem que ter equilíbrio emocional, estar bem com a sua família, estar bem com seus amigos, né? O seu trabalho e o seu lado espiritual. Você tem que estar com todas essas coisas equilibradas. Você tem que estar bem, procurar o seu caminho, né? Por exemplo, no lado espiritual, tem gente que fala, mas como é que eu faço? E às vezes não tem uma regra para todo mundo. Eu não posso dizer, não, você tem que ir lá onde eu estou. Às vezes a pessoa, ela não é aquilo que ela gosta. Então, às vezes o caminho dela é outro, mas ela tem que cuidar do lado espiritual. Seja evangélico, seja católico, seja algum outro lugar. Alguma coisa ela precisa fazer para cuidar da sua vida espiritual. Porque é isso que vai dar força a ela para vencer. É como se a gente podia colocar a imagem de como se fosse uma armadura. A gente tem uma armadura e quando você não está tão forte, você tem umas partes da armadura e pode ser atingido, é isso? Uma boa analogia? Uma boa metáfora. É isso aí, mais ou menos isso aí. E quando você cuida de toda a sua vida espiritual, você está todo... né? E também isso não quer dizer que 100% você vai ser totalmente feliz. Porque todo mundo está bem, todo mundo cai. Mas existe então essa coisa do trabalho, da maldição, de você desejar mal para outra pessoa? Existe, porque existe muita gente ruim no mundo. Então, mas por exemplo, essa pessoa, ela deseja mal ou faz alguma coisa, ela manda um espírito, manda um demônio para lá ou como funciona? Geralmente é assim, aí você vai num lugar que faz isso, tem lugares que mexem com isso, lá você vai
fazer uma oferenda a um espírito que, sei lá, eu quero que ele fique ruim, então tem um espírito para isso. Então, faz uma oferenda, vai fazer um despacho, geralmente aquilo que você vê na encruzilhada, farofa, frango, geralmente é isso. Aí oferece aquilo, então aquele espírito foi pago para fazer isso. E geralmente acontece do mal entrar na pessoa e se a pessoa for forte espiritualmente, não entra. A pessoa fica doente até morrer por causa disso? Acontece de ficar doente. Você vê, os males... Tem algum caso que você lembra desse tipo assim? Tem. Fizeram para a pessoa ficou doente? Tem, mas olha, é provado já que a pessoa, quando tem um problema emocional, aquilo vira uma somatização e traz doença. Então você tem um trauma, alguma coisa, aquilo vira uma doença. Você tem uma depressão e aquilo vai te trazendo doenças. Você não come, você não é feliz, isso te traz doenças. Então, quando um espírito entra na pessoa e a pessoa perde o desejo de viver, perde o desejo de sair, fatalmente ela vai ter algum problema físico, né? Cada um vai... Depende da sua genética, vai trazer um problema, enfim. E pode ser que seja um problema gravíssimo. Pode ser grave, pode ser grave. E às vezes começou ali, com um problema espiritual. E que desenvolveu um problema físico. Você lembra de alguma experiência disso que você descobriu que alguém que invejava ou não queria o mal daquela pessoa fez? A pessoa estava mal, foi no médico, não aconteceu, e aí... Sim, aí a pessoa vai, você vê que é espiritual, faz o exorcismo, a pessoa se sente bem... Na hora? E lentamente ela vai conseguindo se curar. Porque se torna um problema físico, não é que a doença vai desaparecer, porque já virou um problema físico. Você curou o espiritual, mas o físico tem que tratar. Mas aí você tem que tratar o físico. Mas aí que tá. Começa a dar certo. Aí a ferida fecha, aí a dor vai passando, aí o remédio vai fazendo efeito. Antes, nem com remédio não funcionava porque a pessoa tinha um mal espiritual. Entendi. Né? E isso acontece muito, 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 muito. Mas olha... Mas é meio assustador pensar nisso, né? É assustador. Quem está sujeito a... É assustador, tipo mas eu aconselho as pessoas o seguinte: toda pessoa que tem um problema, siga esse caminho físico, né? Procura um médico, procura um especialista, troca de médico para ver o que o outro diz. Vai nessa luta aí, que às vezes não é espiritual. Nem tudo é espiritual. Né? Agora, se você vê que não está tendo resultado nesse caminho, não abandone esse caminho, mas procura alguém que possa lhe ajudar espiritualmente. E oração demais também nunca é demais, né? Oração nunca é demais. Oração é bom. Não custa também... Não custa nada você agradecer, você rezar, né? Abençoar a comida. Eu tenho poder, eu mesmo, de expulsar, de fazer libertação a própria pessoa? Ou precisa sempre de um padre, um pastor, alguém externo? Olha, aí tem duas coisas. Todas as pessoas podem fazer isso. É com elas mesmas. Porque o mal não vai sair por autoridade humana. O mal sai por autoridade espiritual. Se você encontrar alguém na rua e tiver problema espiritual, e se você expulsar, como Jesus ensinou, em nome de Jesus, Deus vai tirar aquele mal. Com certeza Deus vai tirar aquele mal. Só se... Pode ser que não saia. Mas eu acredito que Deus vai tirar porque você está ajudando alguém. Agora, eu também costumo dizer para as pessoas o seguinte, que muita gente me pergunta: eu quero ser um exorcista, como é que eu faço? Onde eu estudo? E eu digo para as pessoas o seguinte: ser um exorcista, mexer com esse lado, isso é um chamado. Isso é um chamado. Não adianta você falar, eu quero ser, mas se Deus não te escolheu para isso, você vai estudar, vai ter um diploma, mas as coisas não vão acontecer. Essas coisas são chamados, né? Você é chamado para isso. Por isso que acontece na tua vida. Por isso que as pessoas vão lhe procurar, né? Por isso que tem pessoas que fazem e as pessoas vão procurar.